Recentemente, a mídia dos Estados Unidos publicou uma notícia excepcionalmente interessante que, se acontecer, pode remodelar todo o sistema ferroviário dos Estados Unidos da América. A Corporação União Pacífica e a Corporação Norfolk do Sul anunciaram um acordo histórico de fusão que, se aprovado, criará a primeira ferrovia transcontinental dos Estados Unidos da América, conectando mais de 80 mil quilômetros de rotas e permitindo o serviço ininterrupto da costa leste a oeste. Ou seja, a União Pacífica pretende adquirir a Norfolk do Sul por $320 por ação, ou um total de 85 bilhões de dólares, em um acordo que envolve dinheiro e ações. Apesar da Norfolk do Sul ser avaliada em 85 bilhões de dólares no acordo, a empresa após a fusão pode chegar a mais de 250 bilhões. O acordo de ações e dinheiro seria o maior já feito em um setor que passou por grande consolidação nas últimas décadas. Se aprovada, essa fusão ferroviária será a primeira vez que uma empresa controlará o transporte de cargas da costa leste a oeste dos Estados Unidos da América. As empresas acreditam que a fusão remodelaria o setor logístico dos Estados Unidos da América, revitalizaria a indústria americana, impulsionaria o crescimento econômico e a geração de empregos, mantendo os empregos sindicalizados. As empresas acreditam que a ferrovia ajudará os Estados Unidos da América a competir melhor com as ferrovias canadenses, recuperando cargas e trazendo empregos de volta ao país. O diretor executivo da Union Pacific, Jim Vena, disse em um comunicado: "Imagine transportar aço sem interrupções de Pittsburgh, Pensilvânia, até Colton, Califórnia, e levar extrato de tomate de Heron, Califórnia, até Fremont, Ohio. Madeira do noroeste do Pacífico, plásticos da costa do Golfo, cobre do Arizona e Utah, e barrilha do Wyoming." Essa combinação é transformadora, aprimorando o melhor sistema de transporte de cargas do mundo. É uma vitória para a economia americana, é uma vitória para nossos clientes e é uma vitória para nosso pessoal. As empresas dizem que a ferrovia transcontinental trará um serviço de carga mais rápido e amplo para embarcadores dos Estados Unidos da América, eliminando atrasos, abrindo novas rotas, expandindo serviços intermodais e reduzindo distâncias e tempos nos principais corredores ferroviários. Também se espera que diminua o congestionamento nas rodovias e reduza o desgaste nas estradas financiadas pelos contribuintes. Os conselhos de administração da Union Pacific e da Norfolk Southern aprovaram a transação por unanimidade, que agora aguarda a análise do Surface Transportation Board. Vamos começar essa história apresentando brevemente esses dois gigantes ferroviários americanos. A Union Pacific Railroad, também conhecida pela sua sigla Union Pacific, é uma ferrovia de carga de classe 1 nos Estados Unidos que opera 8.300 locomotivas e mais de 51.800 quilômetros de rotas em 23 estados americanos a oeste de Chicago e Nova Orleans. A Union Pacific é a segunda maior ferrovia dos Estados Unidos, ficando atrás apenas da Burlington Northern Santa Fe, com a qual compartilha um duopólio nas linhas de carga transcontinentais no oeste, meio-oeste e sudoeste central dos Estados Unidos. Fundada em 1862, a ferrovia original Union Pacific Railroad fez parte do primeiro projeto de ferrovia transcontinental, mais tarde conhecido como Overland Route. Ao longo do século e meio seguinte, a Union Pacific incorporou dezenas de companhias ferroviárias, como a Western Pacific Railroad, Missouri Kansas Texas Railroad, Missouri Pacific Railroad, Chicago, Rock Island and Pacific Railroad, Chicago and Northwestern Transportation Company e Southern Pacific Transportation Company. A companhia ferroviária Union Pacific Railroad é a principal empresa operacional da Union Pacific Corporation, ambas com sede no Union Pacific Center, em Omaha, Nebraska. Por outro lado, a ferrovia Norfolk Southern, também conhecida como NS, também é uma ferrovia de carga, classe 1, que opera no leste dos Estados Unidos. Sediada em Atlanta, a empresa surgiu em 1982 da fusão da Norfolk and Western Railway,
com a Southern Railway. A empresa opera 31.250 quilômetros de rotas em 22 estados do leste, no Distrito de Colômbia, e possui direitos no Canadá sobre a rota de Albany a Montreal da Canadian Pacific, Kansas City. A ferrovia Norfolk Southern é a principal subsidiária da corporação Norfolk Southern. Contêineres e reboques intermodais são o tipo de carga mais comum transportado pela NS, que cresceu à medida que o negócio do carvão diminuiu ao longo do século XXI. O carvão era anteriormente a principal fonte de tráfego. A ferrovia oferece a maior rede ferroviária intermodal no leste da América do Norte e também é pioneira no serviço de road railer, que consiste no transporte de um reboque ou semi-reboque por meio de um engate de quinta roda operando em um trem unitário nas linhas ferroviárias. O sistema road railer possibilita que reboques sejam puxados por locomotivas sem vagões plataforma, conectando-os diretamente aos truques. Norfolk Southern e C.S. Keys Transportation mantêm um duopólio nas linhas ferroviárias de carga transcontinentais no leste dos Estados Unidos. Resumindo, as áreas de serviço das ferrovias de carga nos Estados Unidos da América são basicamente Union Pacific e Burlington Northern Santa Fe Railway no oeste e Norfolk Southern e CSX no leste. A CSX Transportation também é relevante para a história da fusão entre Union Pacific e NS, ou seja, essa fusão de duas das 6 maiores ferrovias, de classe 1, como dissemos, seria combinada para formar a primeira rede de serviço ferroviário que se estende de costa a costa. Isso também indica que o principal concorrente da CSX poderá oferecer serviço contínuo de costa a costa, enquanto a CSX não, elevando preocupações sobre possível monopólio. A questão central é o valor de mercado das ações e a pressão dos investidores. Em resposta à proposta da UPNS, o investidor ativista Ancora Holdings instou o conselho da CSX em uma carta de 6 de agosto a explorar opções de fusão com a Burlington Northern Santa Fe ou a Canadian Pacific Kansas City. A Ancora criticou a CSX por perder a chance de negociar com a Union Pacific no início do ano, afirmando que os reguladores poderiam preferir avaliar várias fusões ferroviárias juntas e alertando que os acionistas não suportariam mais atrasos. A Ancora não está sozinha. O fundo de Hedge Capital do Tom, que recentemente comprou 5,6 milhões de ações da CSX, também solicitou reuniões com o conselho e pode pressionar por uma fusão. Considerando que a CSX é a maior ferrovia no leste dos Estados Unidos da América, operando mais de 32 mil quilômetros de trilhos em 26 estados do Distrito de Colômbia e 2 províncias canadenses, muitos investidores acreditam que ela precisa encontrar um parceiro, sendo o mais lógico a Burlington Northern Santa Fe. Com apoio da Berkshire Hathaway de Warren Buffett, a fusão entre CSX e Burlington Northern Santa Fe criaria outro gigante de 200 bilhões de dólares de costa a costa, sendo a maior consolidação do setor em décadas. As ferrovias de carga são essenciais para a economia dos Estados Unidos da América, movendo cerca de 30% dos bens em peso, como grãos, aço, carvão, madeira, automóveis, produtos de consumo e insumos industriais. Com a postura desregulamentadora de Trump, o precedente de fusões semelhantes e o órgão regulador atualmente dividido, essa fusão entre Union Pacific e NS tem uma chance real de ser aprovada, podendo deixar os Estados Unidos com apenas 2 ferrovias de carga dominantes. Se Burlington Northern Santa Fe e CSX fecharem acordo, pode haver um duopólio. Agora, espera-se tempos de trânsito mais rápidos e rotas mais eficientes, já que o tráfego não precisaria mudar de ferrovia. Porém, a experiência mostra que fusões muitas vezes geram caos, não coordenação. A fusão de 2023 entre a Canadian Pacific e a Kansas City Southern, primeira grande união ferroviária em mais de 20 anos, logo enfrentou problemas,
gerando atrasos, falhas no serviço e frustração entre os embarcadores. Quando a Union Pacific adquiriu a Southern Pacific e a CSX e a NS absorveram a Conrail nos anos 1990, as empresas combinadas tentaram racionalizar seus sistemas, criando colapsos de serviço em todo o país, tão graves que os reguladores foram obrigados a impor uma moratória de fusões de 15 meses. Em vez de otimizar os serviços de carga, alguns dizem que essas megafusões tendem a desorganizar os sistemas e concentrar o poder. Por outro lado, os fatos também mostram que, desde a Lei Staggers de 1980, o setor já começou a se consolidar rapidamente. Em 1980, os Estados Unidos da América tinham 33 ferrovias de classe 1. Hoje, restam apenas 6. Então, sim, isso é meio que uma tendência no mercado. O que mudou nesse período foram os financistas que visavam extrair dinheiro rapidamente, não expandir o setor ferroviário. Eles escolheram a ferrovia programada de precisão, com liquidação de ativos e grandes cortes de empregos. As ferrovias demitiram trabalhadores, estacionaram locomotivas e simplificaram as operações para focar apenas nas cargas de longa distância mais lucrativas. Em vez de investir em capacidade ou serviço, os operadores direcionaram os lucros para a recompra de ações e dividendos. Entre 2010 e 2021, eles gastaram quase 50 bilhões de dólares a mais, recompensando os acionistas do que mantendo suas redes. Paradoxalmente, desde 2004 as ações das ferrovias quadruplicaram, enquanto as ferrovias perderam 10% de seus negócios. O Conselho de Transporte Terrestre decide sobre essas fusões. A autoridade está dividida em 2-2 entre indicados democratas e republicanos, com uma vaga aberta e 2 mandatos prestes a expirar, dando ao governo Trump a chance de mudar o equilíbrio. Análises desse porte são complexas e demoradas, mas mesmo com maioria democrata, o Conselho de Transporte Terrestre aprovou a fusão Canadian Pacific Kansas City Southern, apesar da oposição de sindicatos e embarcadores. Se Union Pacific e Norfolk Southern se unirem, a Burlington Northern Santa Fe deve buscar a CSX, criando um duopólio ferroviário nos Estados Unidos da América. Isso poderia eliminar transferências caras entre transportadoras do Oeste e do Leste, permitindo um serviço de costa a costa e, potencialmente, transferindo mais cargas de caminhões para trens, reduzindo custos e aumentando a eficiência. Ainda assim, os riscos permanecem e o desafio é enfrentá-los enquanto se torna o transporte ferroviário mais competitivo. Um monopólio pode surgir, mas também há a chance de recuperar cargas para os trilhos. O que acha? Isso vai beneficiar ou prejudicar o sistema ferroviário dos Estados Unidos? Comente aqui. Obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, curta e inscreva-se para mais conteúdo sobre ferrovias. Nos vemos no próximo vídeo e, até lá, boa viagem sobre os trilhos!